Salve, salve galera! Como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem neste dia. Sou o professor Fernando Volanin e venho aqui falar com vocês um pouco sobre educação financeira no 4º Congresso Virtual de Ciências Contábeis de nossas coligadas UB, Centro Universitário Campo Real, UGV Centro Universitário e UCP Univale. Então todos sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse nosso encontro, por mais que seja virtual, mas espero que vocês gostem do tema que nós estamos trabalhando hoje com vocês. Alguns de vocês eu conheço pessoalmente, né? Mas outros nós já trabalhamos alguma coisa em APS, pois não, né? Se não me conhecem, então, né? Desde já agradeço a oportunidade de estar com vocês aí, falando sobre educação financeira. Muitas vezes, né, um dos nossos gargalos, independente se é em empresas ou não, em nossas casas, né, o planejamento financeiro, familiar, a gestão financeira, muitas vezes comprometem outras coisas, ou nas empresas, ou em sua residência. Então eu trago hoje para vocês, né, uma fala sobre educação financeira, planejamento familiar, logicamente que eu não tenho uma fórmula de bolo aqui pronta para que a gente possa, para que vocês possam, a partir de amanhã, por exemplo, estar já praticando e ganhando dinheiro, ou melhor, poupando dinheiro. Logicamente que isso é disciplina, né? É comportamento de cada uma de nós aqui como consumidores, né? Então, nós sabemos que gastos familiares, eles são extremamente comportamentais, muitas vezes, ou, né, no grande caso também, de necessidade, ou, infelizmente, né, receitas menores que despesas. Então, eu trago para vocês alguns lembretes, algumas informações, né, alguns toques, logicamente, que grande parte das coisas que eu vou falar aqui para vocês, nesse momento, vocês já sabem, mas não custa a gente relembrar um pouco sobre isso, né? Sobre educação financeira. Que nós agora estamos tendo um pouco mais de proximidade com a educação financeira, com o empreendedorismo, na verdade, também, né? Agora, faz pouco tempo, desde também que está nas nossas grades curriculares, independente do ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, pós-graduação. Nós temos essa particularidade, né? Particularidade nesse sentido. Então, eu vou trabalhar com vocês sobre esse tema, espero que vocês possam gostar, né? Depois dessa nossa fala, né? Ficarei à disposição, quem me conhece, né? À disposição nas instituições. Eu hoje presencialmente, né? Eu dou aula em Ciências Contábeis aqui no Centro Universitário Campo Real, mas, como eu bem mencionei, a gente leciona em outras instituições, em UCP Uptanga, UCP Univale mesmo, através das APS, através na nossa UGV, no Centro Universitário aí de União da Vitória, beleza? Então, fui convidado pelo coordenador Fábio Primac para estar aqui falando um pouco para vocês, espero que vocês gostem. Peço licença agora, que eu vou compartilhar uma tela para que até fique mais fácil para a nossa interação, para a nossa conversa, né? Sobre educação financeira. Vamos lá. Daqui a pouco já vai estar compartilhando a minha tela. Aí, né? Professor Fernando Volanin, Centro Universitário Campo Real, o GV Centro Universitário e o CP Univale. Estamos aqui falando sobre educação financeira, o segredo de viver bem com o dinheiro que a gente tem. 4º Congresso Virtual de Ciências Contábeis das nossas coligadas. Pois bem, o segredo de viver bem com o dinheiro que a gente tem. Logicamente, no nosso dia, independente se seja corporativo,
né, se seja corporativo, se seja consumista, nós trabalhamos muitas vezes com a escassez. Até é uma questão de economia, né? Que economia é uma ciência social que administra recursos escassos para atender às necessidades humanas ilimitadas. Ou seja, todos os dias precisamos consumir algo, mas do outro lado nós não temos os recursos necessários. Quando eu falo em recursos, logicamente, não estou falando somente de dinheiro, mas recursos materiais, recursos pessoais ou de mão de obra, tecnológicos, ou seja, mas logicamente que hoje eu trago para vocês os recursos financeiros, ou seja, é a ciência da escassez. Você necessita de consumo todos os dias, nós necessitamos, só que por outro lado, nosso recurso financeiro, ele não comporta os nossos desejos. E como eu faço isso? Não é uma fórmula de bolo, como eu falei, não é uma arte, né, essa questão financeira, mas sim disciplina, sim planejamento, coisas que, infelizmente, muitos de nós, muitos de vocês, muitos dos que nós conhecemos, nós não temos essa prática de planejamento, independente financeiro, de consumo, desde curto, médio a longo prazo, perfeito? Então, isso que nós vamos trabalhar nesses próximos minutos aqui com vocês, né? Me apresentando um pouco, né? Sou economista, MBA em Gestão Econômica e Financeira de Negócios, especialista em docência, tenho uma empresa que se chama FVS Consultoria Empresarial, no qual eu faço planejamento estratégico, planejamento financeiro de empresas, atuo como consultor do programa Empreender na Associação Comercial em Guarapuava. O que é esse programa? Reúne empresários para debater as suas dores e muitas vezes entre eles mesmos nós vamos achar soluções. Professor de cursos técnicos, já fui, instrutor de treinamentos, palestrante em algumas eventuais oportunidades, professor no Centro Universitário Campo Real, professor na UCP Pitanga, UCP Univale como APS e UGV Centro Universitário como APS em disciplinas de gestão. Dou aula em colegiado de administração, ciências contábeis, direito, educação física, engenharias, medicina veterinária, ou seja, a gente está levando, né, o empreendedorismo, a economia, a gestão empresarial para todos esses cursos. Por quê? Porque é necessário. Muitas vezes nós, como acadêmicos ou até mesmo profissionais, estamos preocupados em resolver problemas diários, mas não nos atentamos muitas vezes às oportunidades que o mercado, que o mundo nos dá, né? Então isso é necessário muitas vezes para que nós como empresários, vocês como futuros profissionais contábeis, serão muitos de vocês consultores contábeis, analistas de mercado, entender um pouco como que está, né, o mundo dos negócios. Como eu sempre digo em minhas aulas, né, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Isso é sazonalidade do mundo dos negócios e faz parte, né? Mas, trabalhando tudo isso, me apresentando, logicamente que vocês são os protagonistas desse congresso, espero que estejam gostando dos conteúdos que foram disponibilizados para vocês, mas eu trago aqui para vocês, né, algumas imagens que muitos de nós remetemos, né, o nosso dia a dia, muitos cálculos em nossas contas, né, muitas ideias oportunistas. Por quê? Como eu falei, vivemos numa era de ciência da escassez de da grande maioria dos recursos, mas nesse caso financeiro, as contas são maiores que as despesas. Tenho que ser criativo. 2, tenho que ter planejamento, ou seja, independente da tua dor, porque muitos de nós, como consumidores, não sei vocês, né, mas nós somos assim, você muitas vezes não quer saber das suas despesas, você não quer saber das suas contas, né? Deixa lá, uma hora eu pago, mas nós temos que ter essa ciência que precisamos saber, precisamos colocar num papel para justamente você planejar,
né? Para que não tenhamos aquela carteira ali vazia, ou até mesmo, por que não, em momentos assim turbulentos financeiros, nós fazemos que, igual aqueles jovens ali abaixo, uma ideia empreendedora. Por que não? Por que não? Nós sabemos, muitas vezes, as nossas receitas. Vocês, futuros contadores, já são mais familiarizados com essa palavra. O que são receitas? Entradas de dinheiro, ou seja, nós temos o salário do nosso trabalho, nós temos a mesada, muitos têm, dos nossos pais. Então nós temos alguns, entre aspas, bicos que fazemos. Ou seja, muitos de nós, ou a grande maioria, conhece as suas receitas, mas, infelizmente, não conhecem as suas despesas, ou seja, não adianta nada. A gente fala no mundo empresarial que é o síndrome do balde furado. Você enche de água, mas a partir do momento que vai enchendo, tendo esse furo no balde, ele vai se escoando. E muitas vezes você não sabe qual é esse furo. Então aqui a gente vai lembrando, não é uma fórmula de bolo, não é uma coisa prática, é uma situação de disciplina, muitas vezes, para nós, de entendermos, eu estou endividado? Estou. Tem problema? Não. Primeira coisa, nós como comportamental, né? Isso a gente pensa, pô, eu estou devendo, eu sou caloteiro. Não. Você está passando, muitas vezes, por um momento de instabilidade, como todo mundo. Como o mundo dos negócios, ele é sazonal. Nem tudo são flores. Infelizmente, nós sabemos disso. Nós, como gestores de empresas, muitas vezes, é fácil você gerir uma empresa que tem um capital de giro, que tem uma receita maior que as despesas. Mas a grande maioria, né, as receitas são iguais às despesas e, infelizmente, em alguma porcentagem, as despesas são maiores que as receitas. Faz parte, por isso que é um processo, por isso que é uma capacitação. Isso que vocês estão fazendo, isso que vocês estão me vendo e me ouvindo nesse momento, depois compartilhem lá nas redes sociais, por favor. Professor Fernando Volanin, FVS Consultoria, que eu vou ficar muito feliz de pelo menos ser prestigiado por vocês aí nesse momento. Faz parte do nosso... Não quer dizer que você é caloteiro, não quer dizer que você é mau, não. Todos nós passamos por uma instabilidade, principalmente depois da pandemia, faz parte. Só que o que nós temos que fazer como profissionais, como gestores de empresas ou até mesmo em nossas casas? Mudar. Mudar as suas ações, entender a sua realidade, que 60%, 55%, 60% da população, em algum momento ela está endividada ou esteve endividada. Faz parte, é um processo. Logicamente que nós temos que entender esse processo, porque muitas coisas não dependem de nós. Eu, como sou economista, muitas pessoas ou até mesmo alunos perguntam, professor, quando vai acabar a crise econômica? Não vai acabar a crise econômica. A crise econômica ela tem ciclos, de cada um. Há 20 anos atrás é diferente do que é hoje. Os nossos avós tiveram uma realidade, os nossos pais eles têm outra realidade, nós temos uma realidade, os nossos filhos terão outra, ou seja, o consumo ele vai mudando e nós temos que mudar com eles também, de acordo com a nossa realidade. Mas essas imagens, possivelmente muitos de vocês estão se identificando. E é realmente, primeira coisa, você tem que se conhecer financeiramente, E entender que simplesmente aproveitar o dia de hoje, nos martirizar pelo ontem ou nos preparar para o futuro. Ou seja, muitos de nós nos martirizamos pelo que aconteceu no passado. O passado, pessoal, faz parte do passado, literalmente. O que nós precisamos entender com o passado? Tirar as coisas boas, independente se é a parte financeira, se é a parte emocional, nós temos que aproveitar o hoje e planejar o futuro. Não ser muito metódico, não ser muito cético, mas é isso que acontece. Muitos
Muitos têm, né, nos seus Facebooks, nas redes sociais, o dizer carpe diem, né? Ou seja, viva o hoje, aproveite o hoje, mas amanhã você vai acordar, amanhã você vai sobreviver. Ou seja, logicamente aproveite o hoje, mas não demasiadamente, falando na parte financeira, né? Você amanhã tem vida, depois da manhã você pode ter projetos a curto, médio, a longo prazo, né? Nós somos muito imediatistas, fazem parte da nossa cultura. Você quer tudo para hoje, mas independente do setor que nós trabalhamos, independente das suas contas, todo é um processo. Não é do dia para a noite. Não é do dia para a noite que vamos resolver. Ou seja, bem-vindo ao mundo adulto, meus queridos e minhas queridas. Faz parte, faz parte. Então, assim, responda essa pergunta para mim. Será melhor simplesmente aproveitar o dia de hoje, nos martirizar pelo ontem ou nos preparar para o futuro? Pense um pouco sobre isso, né? Sobre como você está levando a sua vida. Como eu bem mencionei no início, né, da nossa fala, a nossa conversa aqui nesse momento é um pouco de reflexão. Não é o certo ou errado. Não é o que eu vou falar aqui para vocês que é o certo, vocês têm que seguir aquilo, né, para que as coisas derem certo. Para você, para mim pode ser uma coisa, para vocês outra. Eu sou economista, eu sou professor, tenho problemas financeiros? Sim. Sim, porque como eu bem mencionei, por mais que nós nos planejamos, tem sempre alguma coisa, né, que foge do controle, né? Quem nunca aí, por exemplo, sobrou um dinheirinho no seu salário, você pensa, opa, esqueci de pagar alguma coisa, ou melhor, sobrou um dinheirinho, fico feliz. O nosso cachorrinho, o nosso gatinho fica doente, ou o nosso carro começa, né, dar uma, como diz no nosso linguajar, uma rateadinha. Faz parte, nós temos que estar preparados para isso, né? Qual o seu objetivo? Outra pergunta que eu quero que vocês se reflitam. Qual o objetivo profissional de vocês? Qual o objetivo pessoal de vocês? Qual o objetivo patrimonial de vocês? Ou seja, que objetivo que vocês têm de vida? Cada um de nós temos uns objetivos, mas não adianta você só ter o objetivo de onde você vai fazer. Não, você tem que tirar o objetivo da sua ideia, colocar num papel e criar planos para que esses objetivos sejam contemplados ou sejam atingidos. Eu costumo brincar que o Dia Mundial dos Objetivos, do que você vai planejar, sempre é no dia 31 de dezembro do ano anterior. Muitos de vocês, né, estão em Jurerê Internacional, Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina, litoral do Paraná, no Alagado, ou mesmo junto com a família. Muitos de nós tomando aquela cervejinha, aquele frisante, aquele champanhe, água ou suco. E daí nós estamos num estado um pouco mais alterado, no dia 31 de dezembro, véspera de 1º de janeiro, véspera de Ano Novo, Réveillon. Você pensa, ano que vem vai ser diferente. Ano que vem vou trocar o meu carro, ano que vem vou fazer a minha casa, ano que vem vou fazer uma pós-graduação, ano que vem, ou seja, ano que vem vai ser o ano máximo. Só que você pensa, muitas vezes. Você na euforia, muitas vezes. Você pensou, mas não estabeleceu um objetivo. Porque daí chega o dia 1º, ressaca do dia anterior. Chega o dia 2 de janeiro, você pensa, não, a partir do dia 10 eu começo a fazer o que eu tenho que fazer. Daí chega fevereiro, março. Veja, o tempo, gestão de tempo, né, meus queridos e minhas queridas? Estamos em maio. Se você está vendo esse vídeo em maio, né? Mas eu gravei especificamente no mês de maio aqui para vocês. Você fez, pense comigo, no que você previu, né? No dia 31, fez uma previsão do seu futuro, no dia 31 de dezembro, lá no ano passado, de 2022,
a um ano no qual, momento, ainda nós estamos no estado pandêmico, mas ainda bem que menos casos, a gente passou por momentos atribulados. Mas você concluiu, ou melhor, você fez planos de ações para atingir os seus objetivos? Porque o problema é esse, a gente tem muitas ideias, a gente tem muitos pensamentos, mas o que realmente vale é a partir do momento que esses pensamentos eles se tornam realidade. Ou muitas vezes resultados, né? Então isso, estabeleça objetivos, independente se é financeiro, pessoal, profissional. Saibam o que vocês irão fazer e, logicamente, determinem ações para que isso aconteça. Opa! Conheça e controle os seus gastos. Eu sei que é difícil, né? O nosso lado consumista, comportamental, ele fala mais alto? Fala. Mas, por exemplo, eu quero trocar de carro e eu sei da minha renda, que muitas das nossas rendas são específicas, ou seja, salários e tudo mais, e não aumentam, né? Mas as nossas despesas aumentam e diminuem a partir de disciplinas nossas. Então, pensar um pouco sobre isso. Eu quero trocar de carro, tá, beleza. Por enquanto, eu quero trocar, mas não tenho dinheiro. Mas então deixa de ir 5 vezes na semana em uma pizzaria, vai 3. Não precisa acabar com o seu consumo, mas você pode diminuir, né? Você pode diminuir ou conhecer os seus gastos dentro da economia. Nós falamos, né, das minhas palestras, eu falo sobre gastos invisíveis, aqueles que você não coloca numa planilha, né, numa folha de papel. Imagine R$5 por dia numa padaria que você toma um café que você poderia tomar em casa. Logicamente, eu não estou falando para você não ter interação entre pessoas. Isso é muito importante. Numa padaria, por exemplo, você faz negócio. Mas vamos lá, R$5 por dia que você gaste numa padaria, são R$25 na semana, são R$100 no mês, durante um ano são R$1.200. Ou seja, muitos de nós não vamos à praia ou temos dificuldades de ir à praia, porque muitas vezes a gente não tem um dinheiro para abastecer o nosso carro. Esse 1.200 você poderia abastecer o carro e voltar de uma praia, por exemplo. Logicamente que eu não estou falando de vocês se privarem de nada, mas sim controlar ou senão porque diminuir esses gastos. Desde R$10 que você diminua o consumo da tua luz, da sua água, você imagine o quanto isso no final de um mês, no final de um semestre, no final de um ano, isso pode dar retorno financeiro a vocês, porque muitas vezes no final do ano, que a gente é mais o período de férias, a gente meio que se priva de algumas coisas, porque nós não temos dinheiro. E esses gastos invisíveis nós gastamos todos os dias. Pense um pouco sobre isso. Como eu bem mencionei, vale a pena controlar as pequenas despesas? Logicamente que vale, né? Logicamente que vale. Esses gastos invisíveis, porque creio que muitos de vocês, espero que vocês façam, né, um controle das suas receitas e despesas. Mas aí você a despesa é luz, água, telefone, aluguel, internet e combustível, ou seja, né, vamos imaginar de R$50 para cima, que nós estamos muitas vezes mais preocupados em anotar, mas esses R$10, esses R$5, esses R$15 por dia, se você tiver um controle sobre isso, né? Se você tiver uma disciplina sobre isso, no final de um período, pode ser que lhe ajude a investir em outras coisas, né? Pense um pouco sobre isso, essa questão de pequenas despesas, mas lembre-se, eu não estou falando para vocês se privarem de alguma coisa, mas sim para vocês se reorganizarem financeiramente diante dessa situação. Por quê? Não podemos rasgar dinheiro, correto? Eu sei que, na verdade, né, nós somos pautados no nosso dia a dia, mundo o corporativismo, mundo dos negócios, por isso essa importância. Nós trabalhamos com o dinheiro muitas vezes emocionalmente e não podemos trabalhar o dinheiro emocional, ou seja,
o amor da sua vida. Ele não é o amor da sua vida. O dinheiro nosso é um produto como outro qualquer, como uma televisão, como uma roupa, como uma cadeira, ou seja, só que o que difere o dinheiro dos outros produtos? Ele pode se multiplicar se você souber gerir da melhor maneira possível, ou ele pode, te dar prejuízo se você não souber utilizá-lo da melhor maneira possível, né? Aquele famoso linguajar no popular, né? Dinheiro chama dinheiro, dinheiro gera dinheiro, ou seja, com o dinheiro em mãos você consegue bons negócios, você consegue desconto, você consegue investimento, ou seja, nós não podemos ter esse pensamento, mas lembrando de tudo isso, planejamento, objetivo, foco e racionalidade, racionalidade do dinheiro. Ele não é o seu maior amor. Não tenha amor por ele. Ele é uma ferramenta de trabalho. Ele é uma ferramenta de oportunidades. Pense racionalmente sobre o dinheiro em suas mãos, não emocionalmente. Infelizmente, muitos de nós, em alguns momentos, nós tratamos o dinheiro como uma pessoa, de forma afetiva. E ele não é uma forma afetiva. Ele é racional, ele é um produto como outro qualquer, só uma diferença, ele se multiplica se bem gerido, ou se estabiliza se bem planejado, perfeito? Aqui, logicamente, trago uma planilha, na internet tem um monte de planilhas para vocês baixarem. Por que é importante essa planilha? Como eu bem mencionei, muitos de nós conhecemos as nossas receitas, ou seja, como o dinheiro entra em nossas vidas, mas não conhecemos as nossas despesas. E a partir do momento que a gente cria esse hábito, esse choque de realidade, onde você coloca todas as suas despesas nessa planilha que está aí, você começa um pouco, a gente é muito sonhador, a gente pode, como Pink o cérebro, o desenho Pink o cérebro. Não sei se vocês são dessa época, mas eles queriam dominar o mundo todos os dias, mas não é possível. Então, a partir do momento você faça uma planilha, você enraiza os seus pés no chão e percebe, não, eu tenho uma realidade financeira, eu tenho uma ideia, eu tenho um projeto para a minha realidade. Porque se eu fizer um projeto um pouco mais audacioso, eu não consigo realizá-lo, daí vem a frustração, daí vem a depressão. Isso é uma coisa muito séria. Então, tomem cuidado com isso. Professor, precisa ser uma planilha financeira online, Excel? Não. Uma folha de papel. Onde você, de um lado, você tem despesas e receitas. Ou receitas e despesas. Mas tem que ser um controle disciplinarmente diário, semanal, mensal. Para não chegar ao final do mês, você pensa assim, puxa, gastei o meu dinheiro não sei onde. Daí você fica em depressão, você fica estressado, você pensa que você não é produtivo, você quer trocar de emprego, você quer viver da arte nas ruas, ou seja, você tem muito. Mas daí você daí passa 1 ou 2 dias, daí você não faz nada para melhorar, no outro mês você recebe, acontece a mesma coisa, você se frustra, você se deprime, e assim. Então, parem, pense, planeje e, principalmente, entenda a sua realidade financeira nesse momento, Aqui, novamente, mais um exemplo de controle diário de despesas, desculpa, Para que daí, muitas vezes, chega, gasto mais do que ganho. E agora? Logicamente, hoje, lógico que diferente de antigamente, nós temos mais recursos, Nós temos bancos, nós temos instituições financeiras, nós temos familiares, ou seja, hoje há possibilidades,
de você resolver os problemas, mas primeiro você precisa entender quais são esses problemas, né? Logicamente que dentro da teoria seria, né? Acabou o dinheiro e agora? Eu tenho que aumentar as receitas de alguma forma, eu tenho que diminuir as despesas, por isso a importância de eu conhecer as minhas receitas e as minhas despesas, e principalmente, né, o ideal, aumentar as receitas com a diminuição do quê? Das despesas. Não tem o que você fazer. Como eu bem mencionei, eu gostaria de trazer uma fórmula aqui a cada uma de vocês, mas eu não consigo. Eu não conheço a realidade individual de cada uma aí, que está me vendo e me ouvindo nesse momento. Então, primeiro, entender a sua realidade financeira, estabelecer objetivos para que mais tarde você né, ou tenha um planejamento para aumentar receitas, diminuir despesas e, claro, a melhor das três, aumentar as receitas em conjunto, né, no mesmo momento que você diminui as suas despesas. Quando você for comprar, nós somos, como eu falei, economia, ciência da escassez, por um lado, necessidades humanas ilimitadas, de outro, fatores de produção limitados, e o dinheiro é um deles. Nós não temos o dinheiro suficiente. Mas o nosso consumo e o nosso desejo, principalmente, muitas vezes é maior que a nossa realidade financeira, não é? Quem nunca comprou aqui, levanta a mão, é que não se arrependeu em algum momento, no outro dia. Por quê? Porque nosso consumo, muitas vezes, é comportamental, não é racional. E aqui eu jogo, né, para vocês praticarem. Quando for comprar, pergunte-se para você mesmo. Faça uma autoanálise. Fala assim, cidadão, seguinte, eu quero ou eu preciso desse produto ou serviço nesse momento, né? Eu quero, desejo muitas vezes é maior do que a precisão. Pensem um pouco sobre isso. Se eu preciso, eu posso, financeiramente falando, materialmente falando, tempo, né, gestão de tempo falando, eu posso, nesse momento, fazer isso? E se eu posso, tem que ser agora? Façam comigo, né? Façam comigo essa reflexão quando vocês forem comprar. Se eu quero ou eu preciso desse produto ou serviço? Se eu preciso, eu posso? Se eu posso, tem que ser agora ou eu posso postergar, né, essa data? Eu posso adiar um pouco os meus planos, né? Então, quando vocês forem consumir, pensem um pouco sobre isso, principalmente, não assim a revelia, como diz, mas se você fez um propósito lá atrás, como eu bem mencionei, estabelecer objetivos, faz um planejamento sobre seus controles e despesas, controle de despesas, faz uma planilha, você fala, não, a partir dessa palestra do professor Fernando, hoje eu vou começar a fazer a planilha, eu vou começar a fazer essas perguntas. Então faça essa prática, porque lembrando, a grande maioria dos nossos consumos são comportamentais. Só que o dinheiro não é comportamental. O dinheiro tem que ser racional. As contas, os boletos chegam, as dívidas chegam e muitas vezes você não tem a receita o suficiente. Erros comuns das pessoas. Veja se você se identifica. A ausência de educação financeira. Nós temos esse problema. Eu sou de uma geração que eu não tive essa conversa que vocês estão tendo na faculdade, por exemplo. Eu comecei a ter depois que eu tive o meu primeiro carro, o boleto 60 vezes. Eu percebi a taxa de juros e tudo mais, ou fui fazer empréstimo. Ou seja, a gente tem muitas vezes, né, sente na pele essas dificuldades. Por quê? Não tivemos uma educação financeira desde lá de pequeno, de criança, como a gente fala.
Desprezar os valores pequenos, como eu bem mencionei para vocês. Ah, é só R$ 5, mas pense nisso em uma semana, pense nisso em um mês, pense em 6 meses, em um ano. Desprezar uma boa negociação. Como é o mundo dos negócios, ele está aberto a tudo isso. Sem objetivos financeiros, lembre lá dos objetivos, né? Estabeleça seus objetivos. O que você quer comprar? O que você quer investir? O que você quer fazer? Gastar tudo que ganha, né? Por quê? Quando você não tem objetivo, quando você não tem uma educação financeira, quando você não valoriza os pequenos gastos, quando você não tem um planejamento, logicamente, que você vai gastar tudo que você ganha. Aí você entra em depressão, você fica estressado, porque todos os meses acontece a mesma coisa. E você não faz nada para mudar. Isso também é um grande problema, que tem que ser resolvido. E o nosso consumismo. Logicamente, o mundo dos negócios está aí, né? Porque você precisa comprar para que o empresário invista, para que ele compre mais, para que ele gere emprego, ou seja, é o círculo virtuoso da economia. Mas lógico, tem que entender também a sua realidade, né? E as nossas crianças, né? Eu gostaria de compartilhar com vocês a minha preocupação, eu acho que a grande preocupação também dos nossos entes queridos, né? Dos nossos irmãozinhos, dos nossos filhos, né? Quem não é casado ou casada, mas que vão ter, a gente também tem que fazer com que essa geração que está vindo aí agora não sofra o que nós estamos sofrendo. Não sofra financeiramente falando. Não que a gente não tenha dinheiro, a gente tem o dinheiro porque a gente tem acesso, a gente se capacita, seja, né? A gente sabe tudo isso. Mas para que eles não sofram pelo consumismo, eles não sofram essas muitas vezes depressões, né? Rotineiras, né? Esses esquenta-cabeça. Por quê? Porque muitas vezes a gente não teve essa educação. Então, cabe a nós, cada uma de nós aqui, como futuros profissionais contábeis, falando especificamente dos nossos clientes daqui a uns anos, porque hoje as crianças podem ser, essas mesmas crianças serão os nossos clientes, né, nos próximos anos. Então, por que não pensar um pouco sobre elas nesse momento? Delas entenderem que tudo tem gratidão, por tudo, qualquer produto ou serviço. Para quê? Para que ela não quebre um brinquedo. Para que ela tenha um sentimento, o papai ou a mamãe ou o irmão ou quem deu aquele presente para ela teve que fazer algum sacrifício financeiro. Deixou de comprar uma coisa para comprar outra. Então, para que ela tenha gratidão naquilo que ela receba. O cuidado com o seu dinheiro. Como eu bem mencionei, tudo é um processo. Rapidamente um exemplo, minha filha hoje com 11 anos, mas com 3, 4 aninhos, levava ela no caixa eletrônico, não tinha Pix, e ela achava ao máximo sair dinheiro pela caixa eletrônico e ela apertando a senha para comprar boneca ou fazer o consumo de alguma coisa. E eu achava o máximo levar ela e fazer isso. Mas um dia, como outros qualquer, como vai acontecer ainda, a gente não tem recurso financeiro suficiente, não tem dinheiro. E naquele dia ela queria um produto no qual eu falei para ela que não tinha dinheiro suficiente. Daí ela falou, mas papai, no banco tem o caixa, e o caixa nos dá o dinheiro. O que é a moral da história? Eu estava fazendo com que minha filha pensasse que o banco resolveria o problema, ou o caixa eletrônico, que era só ir lá apertar um botão, colocar um cartão que saía dinheiro. Mas não, a gente sabe que não é. O papai precisa trabalhar 30 dias, eu expliquei para ela depois, né? 30 dias, né, em determinados horários, determinadas instituições, para que esse dinheiro chegue até aquele caixa eletrônico. Não é de graça. Então, para que essas crianças tenham cuidado sobre isso. Paciência. Nós não temos paciência, as nossas crianças não têm paciência. Ou seja, tudo é um processo. Não é do dia para a noite, não é o hoje. Lembrem daquelas perguntas. Eu quero, né? Eu posso,
pode ser agora, né? Ou eu posso, tem que ser agora, eu posso postergar, ou eu posso adiar, né, esse meu desejo, essa minha compra. Trabalho. Nada se constrói senão o trabalho, ou seja, lembrando, logicamente, que nós estamos falando sobre empresas lícitas, trabalhos lícitos e tudo mais. E a doação de tempo, doação ao próximo. Então, pense um pouco sobre isso, ou até mesmo nós, não somente as crianças. Temos que ter gratidão pelo que a gente tem, cuidado com o que a gente vai usufruir, paciência, que a gente muitas vezes não tem. O trabalho, você precisa trabalhar de alguma forma. Não 12 horas por dia, não 18 horas por dia, mas cada um com a sua gestão de tempo e principalmente se doar a tudo isso, né? E já quase finalizando, né, a minha conversa aqui com vocês nesse momento, eu gosto sempre de uma frase facebookiana que muitos atribuem a Albert Einstein. Insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Muitas vezes nós reclamamos que o dinheiro não dá para pagar as contas, mas nós não fazemos planejamento, nós não fazemos uma planilha, nós não identificamos os nossos objetivos, ou seja, nós não mudamos nada e continuamos a fazer. Daí chega o 5º dia útil, a grande maioria, né, recebe no 5º dia útil, no 6º dia já não tem mais dinheiro, e daí você fica 22 dias úteis ou 24 dias corridos, muitas vezes, depressivo por não ter mais dinheiro e as contas chegando, mas você não faz nada para mudar. Então pense um pouco sobre isso. E lógico, nunca deixe de sonhar com um futuro melhor, mas quando você chegar lá, no seu objetivo, por isso, tenha objetivo, lembre-se de onde você veio. Isso está fazendo muita falta no nosso dia a dia, em nossas famílias, com as nossas crianças, ou até mesmo entre nós, né? Aqui umas dicas de leitura, isso é muito importante também, a leitura. Hoje nós temos também, eu particularmente, eu sou mais do podcast nesse momento, né? São as tecnologias que nos ajudam, né? Mas tem ótimos livros, ótimos podcasts, ótimos palestrantes, né? Então, aí eu disponibilizo a vocês aí esses exemplares, né? Não exemplares, essas indicações. E aqui, meus queridos e minhas queridas, os meus contatos, logicamente fico à disposição de vocês, como eu bem mencionei no início dessa nossa conversa. Não tenho a fórmula de bolo, é uma prática, é disciplina, é planejamento. O professor aqui também tem os seus problemas, não é porque nós somos professores, que nós somos consultores, nós não temos esses problemas, nós temos porque a nossa vida é de consumo. Eu particularmente estou finalizando a construção de uma casa para minha família, então quem construiu aí, ou que está construindo, eu penso, é desafiador, né? Mas faz parte, para que daqui a uns anos a gente vê atrás, né, tudo que você fez, perfeito? Então eu me despeço de vocês nesse momento, não sei o dia, o horário que vocês estão vendo esse vídeo, espero que tenham gostado, né, do nosso tema, neste 4º Congresso Virtual de Ciências Contábeis. Agradeço novamente ao coordenador e em especial Fábio, o professor Fábio Primac, que me convidou aí para estar aqui, mas juntamente já agradeço os coordenadores da UGV em União da Vitória, da UCP Univale aí em Ivaiporã, fico sempre à disposição, e meus queridos e minhas queridas, alguns eu conheço pessoalmente, outros, né, virtualmente, mas sempre fico à disposição. Espero que vocês tenham gostado, né? Às vezes não é gostado a palavra, mas é a realidade. Às vezes essa questão financeira às vezes dói na alma, porque a gente às vezes quer tapar o sol com a peneira, mas a gente tem que estar preparado para esses dias turbulentos, faz parte do nosso dia a dia.
tá? Então, fico à disposição, espero que vocês tenham gostado. Se saírem dessa palestra aqui virtual, como eu falei, independente do momento que vocês estão vendo, espero que vocês tenham gostado e que levem aí para a vida profissional, pessoal de vocês, que seja alguma coisa. Eu já fico muito feliz, perfeito? Meu muito obrigado novamente e um bom congresso a vocês. Fiquem com Deus. Até mais.